Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. No último encontro, nós discutimos as possíveis soluções de um sistema linear 2x2, um sistema que tem duas equações e duas variáveis. Nós vamos agora introduzir um novo método chamado método de Gauss-Jordan, que nos permitirá resolver ou obter as soluções de um sistema linear qualquer. Mas antes disso, vamos fazer algumas considerações sobre esse sistema linear 2x2. Esse sistema linear tem por solução o par ordenado 1, 1, ou seja, x igual a 1, y igual a 1, satisfaz tanto a primeira como a segunda equações. Tomemos a primeira equação desse sistema linear e multipliquemos todos os termos por 2. Encontraremos uma nova equação linear, 2x mais 4y igual a 6, cuja solução ainda é o par ordenado 1, 1, ou seja, 2 vezes 1 mais 4 vezes 1, de fato, é igual a 6. Além disso, podemos tomar esta primeira equação, multiplicar por 2 e somar com a segunda equação desse sistema linear. Encontraremos, então, uma outra equação, 5x mais 2y igual a 7, tal que o par ordenado 1, 1 ainda é solução desta equação linear, ou seja, 5 vezes 1 mais 2 vezes 1 é igual a 7. Assim, podemos dizer que qualquer combinação linear das equações desse sistema linear ainda tem por solução o par ordenado 1 e 1. Um outro conceito que abordamos anteriormente é o de sistemas lineares equivalentes. Dado um sistema linear, como esse, por exemplo, 3 por 3, ou seja, 3 equações e 3 variáveis, nós podemos encontrar um sistema linear que é equivalente ao mesmo, ou seja, um sistema linear que tem a mesma solução que o anterior. S e S' são sistemas lineares porque a terna ordenada 3, menos 2 e 2 é solução tanto do sistema linear S como do sistema linear S'. Entretanto, o sistema linear S' tem uma forma bem particular. Observe que à medida que avançamos nas equações, o número de variáveis diminui. A primeira equação tem as 3 variáveis, a segunda equação apenas 2, y e z, enquanto que a terceira tem apenas a variável z. Obviamente, esse valor de z, ao ser substituído na segunda equação, produz o valor para y, e a substituição de y e z na primeira equação vai produzir o valor em x. E assim obtemos rapidamente a solução do sistema linear S', que também é a solução do sistema S, já que ambos são equivalentes. No que se segue, vamos discutir um método que permitirá transformar um sistema linear qualquer na sua forma chamada escalonada. Ou seja, partindo de um sistema como S, vamos obter um sistema como S', a sua forma chamada escalonada. E a partir daí, a solução do mesmo. Mas antes, relembremos que podemos escrever um sistema linear de m equações em n variáveis numa forma muito particular, como essa. Note que os coeficientes são indexados como elementos de uma matriz. E assim associaremos a esse sistema linear uma matriz chamada matriz ampliada. Essa matriz terá como elementos os coeficientes das variáveis x1 até xn e também os termos independentes b1 até bm. Assim, na primeira linha dessa matriz ampliada, teremos todos os coeficientes da primeira equação mais o termo independente da mesma. Identicamente, na segunda linha, teremos todos os coeficientes da segunda equação do sistema linear, acrescido do termo independente da mesma. E assim sucessivamente até a mésima equação. Na linha m, teremos os coeficientes da mésima equação, am1 até amn, mais o termo independente bm. Essa é a chamada matriz ampliada do sistema linear. Essa matriz é assim definida para que, nos cálculos que efetuaremos, não tenhamos que escrever todas as equações do sistema linear. Assim, teremos uma maneira econômica e prática de representar esse sistema linear. E mais importante do que isso, definiremos algumas operações sobre as linhas dessa matriz que nos permitirão passar da forma geral do sistema linear para a forma muito particular chamada forma escalonada. Quais são essas operações que poderemos realizar com as linhas dessa matriz ampliada? Primeiro, permutar duas linhas dessa matriz, ou seja, trocar de posição duas linhas dessa matriz. Neste exemplo, trocamos de posição a primeira e segunda linhas. E por que fizemos isso? Porque ao fazermos esta mudança,
o primeiro elemento da primeira linha se torna igual a 1. Esta é uma condição importante. Este primeiro elemento não nulo de qualquer linha é chamado de pivô, e será sempre importante que este elemento seja igual a 1. Obviamente, nem sempre será possível termos este elemento igual a 1, mas se for o caso, assim o faremos. Uma segunda operação que podemos realizar com as linhas dessa matriz ampliada é multiplicar uma linha qualquer por um número real não nulo. Por exemplo, neste caso, multiplicamos a primeira linha dessa matriz ampliada pelo número real menos 2. Finalmente, uma terceira operação elementar que utilizaremos com linhas dessa matriz ampliada é substituir uma linha pela combinação linear desta linha e de uma outra linha qualquer da matriz. Neste caso, podemos, por exemplo, tomar a primeira linha da matriz, multiplicar todos os seus elementos por menos 2, somar com os elementos correspondentes da segunda linha e os resultados serem substituídos na segunda linha dessa matriz. Então, nós realizamos esta operação. Multiplicamos todos os elementos da primeira linha por menos 2, somamos com os elementos correspondentes da segunda linha e obtemos esses valores 0, menos 3, menos 2 e 2, que substituímos, então, na segunda linha desta matriz. Todas essas operações resultam em sistemas lineares que são equivalentes, ou seja, sistemas lineares que têm as mesmas soluções. Agora, como de fato aplicamos essas operações para resolvermos um sistema linear qualquer? Começaremos com o seguinte caso. O sistema linear dado tem matriz ampliada representada a seguir. Na primeira linha, os elementos são coeficientes da primeira equação, ou seja, 1, 2 e 1, acrescido do termo independente 7. A segunda linha tem como elementos os coeficientes da segunda equação, 2, 7 e 1, respectivamente, enquanto que o termo independente é igual a 21. Já a terceira linha dessa matriz tem como elementos os coeficientes da terceira equação, menos 3, menos 5 e 2, respectivamente, mais o termo independente, menos 8. A forma escalonada desta matriz é tal que, abaixo dos elementos da diagonal principal, nós queremos que todos esses elementos sejam iguais a 0. Então, realizaremos operações, aquelas operações elementares, entre as linhas desta matriz, para que tais elementos sejam todos iguais a 0. E começamos com a seguinte operação. Observamos que o primeiro elemento da primeira linha é igual a 1, enquanto que o primeiro elemento da segunda linha é igual a 2. Assim, vamos multiplicar os elementos da primeira linha por menos 2, somar os resultados correspondentes da segunda linha e este resultado substituiremos na segunda linha dessa matriz. Assim teremos que esta matriz terá como segunda linha os elementos 0, 3, menos 1 e 7. Então, recordando, multiplicamos os elementos da primeira linha por menos 2, somamos aos elementos correspondentes da segunda linha e os resultados substituímos na segunda linha dessa matriz ampliada. Agora, observamos ainda a primeira linha e agora a terceira linha. Notamos que a primeira linha tem como primeiro elemento 1, enquanto que a terceira linha tem como primeiro elemento menos 3. Multiplicamos agora os elementos da primeira linha por 3, somamos os resultados aos elementos correspondentes da terceira linha e os resultados colocamos ou substituímos na terceira linha da matriz ampliada. Observamos agora que, dada a diagonal principal dessa matriz, dois desses elementos abaixo da diagonal principal já são nulos, falta apenas um deles, este elemento que ocupa a terceira linha, segunda coluna. Observe que agora, nesta segunda linha, o primeiro elemento é igual a 3, enquanto que na terceira coluna, o primeiro elemento não nulo é igual a 1. Nós podemos permutar a segunda e a terceira linha para obtermos a seguinte matriz. E agora notamos que ao multiplicarmos a segunda linha por menos 3 e somando-se os resultados correspondentes aos elementos da terceira linha, nós encontramos que a terceira linha dessa matriz agora terá os elementos 0, 0, menos 16 e menos 32.
E a matriz ampliada agora estará na forma chamada escalonada. A partir dessa forma escalonada, vamos reescrever o sistema linear da seguinte maneira. Note agora que, ao resolvermos a terceira equação desse sistema linear, obteremos o valor de z. Com esse valor e a substituição na segunda equação, teremos o respectivo valor de y. Sabendo-se os valores de y e de z, a substituição na primeira equação nos permitirá determinar o valor de x. E assim nós encontramos que z é igual a 2, que y é igual a 3 e que x é igual a menos 1. De modo que a terna ordenada menos 1, 3 e 2 é a solução desse sistema linear. Resumidamente, partindo do sistema linear dado, por aquelas operações elementares aplicadas à matriz associada ao sistema linear, obtivemos a forma escalonada do mesmo. E a partir da forma escalonada, a solução desse sistema linear. Mais uma vez, notamos que esse sistema é chamado de possível determinado, possível porque ele tem solução e determinado porque essa solução é única. O segundo caso é aquele sistema classificado como possível indeterminado. Por exemplo, esse sistema dado. A sua matriz ampliada é mostrada logo a seguir. E essa matriz é tal que, na primeira linha, temos os coeficientes da primeira equação, 1, 1 e 2, acrescido do termo independente 1. Na segunda linha, os coeficientes da segunda equação, 3, 2 e 5, mais o termo independente 2. E na terceira linha, os coeficientes desta terceira equação, 4, 3 e 7, mais o termo independente igual a 3. E é importante notar que a primeira coluna dessa matriz ampliada representa os coeficientes da variável x, a segunda coluna, os coeficientes da variável y, enquanto que a terceira coluna, os coeficientes da variável z. E, obviamente, a quarta coluna, os termos independentes das equações dadas. A primeira operação que faremos é multiplicar a primeira linha dessa matriz ampliada por menos 3, somarmos aos elementos correspondentes da segunda linha e os resultados serem substituídos na segunda linha dessa matriz ampliada. De maneira que a segunda linha tem agora os elementos 0, menos 1 e menos 1. Em seguida, multiplicamos ainda a primeira linha por menos 4 e somamos aos elementos correspondentes da terceira linha, de modo que agora a terceira linha tem os elementos 0, menos 1 e menos 1, idêntica à segunda linha. Finalmente, nós multiplicaremos agora os elementos da segunda linha por menos 1 e somaremos aos elementos correspondentes da terceira linha, de modo que a terceira linha agora tem todos os elementos nulos, iguais a 0. Que implicações isso tem para o sistema linear? Note que agora, se nós reescrevermos o sistema linear, a terceira equação se torna 0x mais 0y mais 0z igual a 0. Ou seja, o sistema linear perde uma das equações dadas e se transforma de um sistema linear 3x3 num sistema linear 2x3. Ou seja, um sistema que tem duas equações e três variáveis. Como escreveremos, então, as soluções desse sistema linear? Como esse sistema tem um número de equações menor do que o número de variáveis, nós dizemos que, nesse caso, o sistema tem 1 grau de liberdade. Exatamente a diferença, 3 variáveis e 2 equações. As soluções desse sistema linear são escritas da seguinte maneira. Chamaremos z de alfa, onde alfa é um número real qualquer. A substituição desse valor de z na segunda equação produzirá que y é igual a 1 menos alfa. Já com esse valor de z e com esse valor de y, a substituição agora na primeira equação produzirá o valor x igual a menos alfa. De modo que a solução desse sistema linear é a terna ordenada menos alfa, 1 menos alfa e alfa, onde alfa é um número real. Notamos que nesse caso, como alfa tem infinitos valores, as soluções desse sistema linear também são infinitas. E assim classificamos esse sistema como possível indeterminado. Possível porque ele tem solução, indeterminado porque elas são infinitas. Assim, resumidamente, a partir do sistema linear dado e escrevendo a sua matriz associada, aplicamos então aquelas operações elementares para escrevermos o sistema na forma escalonada.
E a partir dessa forma escalonada, podemos escrever as soluções desse sistema linear, como dito anteriormente, um sistema possível indeterminado. Na discussão do sistema linear 2×2, vimos que existiam 3 possibilidades: um sistema possível determinado, um sistema possível indeterminado e agora um sistema impossível. Mais uma vez, partimos de um sistema linear qualquer e escrevemos a matriz ampliada associada ao mesmo. Essa matriz tem na primeira linha os termos 1, 2, 1 e 5, 3, 7, 2 e 0, 2, menos 5, 11 e 13. E começamos o processo de escalonamento multiplicando a primeira linha por menos 3 e somando-se aos elementos correspondentes da segunda linha, que agora tem os elementos 0, 1, menos 1 e menos 15. Ainda em relação à primeira linha, multiplicamos a mesma por menos 2 e somamos os resultados à terceira linha, de maneira que agora a terceira linha se escreve como 0, menos 9, 9 e 3. Finalmente, multiplicaremos a segunda linha por 9 e somaremos os resultados à terceira linha, de modo que agora a terceira linha será escrita como 0, 0, menos 132. Mais uma vez, reescreveremos o sistema linear a partir dessa matriz na chamada forma escalonada. E o que encontraremos agora? Notamos que a terceira linha desta matriz escalonada implica que 0 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z é igual a menos 132. Claramente, isto é um absurdo. Não existem valores reais de x, y e z que satisfaçam a terceira equação, 0 igual a menos 132. Desta maneira, esse sistema linear não tem soluções e é classificado como um sistema impossível. O conjunto solução é o conjunto vazio. Esse método chamado de Gauss-Jordan é o mais econômico, o mais prático e o mais elegante para resolvermos o sistema linear. Existem outras maneiras de resolver um sistema linear, particularmente utilizando-se determinantes, o chamado método de Cramer. Discutiremos esse método posteriormente. Mas relembremos que, partindo da discussão anterior em que resolvemos sistemas lineares 2×2 pelo método de substituição e interpretamos graficamente o mesmo, a mesma conclusão pode ser obtida para sistemas lineares em geral. Um sistema linear pode ter uma única solução, sendo classificado como possível determinado, pode ter infinitas soluções e será chamado de possível indeterminado, ou pode não ter soluções, de onde é chamado sistema impossível. Nos próximos encontros, discutiremos o método de Cramer para resolvermos sistemas lineares e discutiremos quando e em que situações um sistema tem ou não soluções. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá!